O primeiro mandamento da lei de Deus é qual? Amai a Deus sobre todas as coisas. Antes. Vai abrir a Bíblia aí. Deuteronômio. Frei Gilson fala da importância do silêncio para ouvir a voz de Deus e revela o verdadeiro primeiro mandamento. Deixe seu like, se inscreva no canal e comenta aí o que acha do assunto. Todo o silêncio de Deus é Deus trabalhando para salvar você. Nesse momento que Deus expira, a Bíblia vai dizer que ele vai descer à mansão dos mortos para salvar os mortos. Então, o silêncio de Deus nunca é Deus não fazendo nada. O silêncio de Deus é Deus trabalhando, porque as grandes coisas nascem do silêncio. Uma árvore nasce em silêncio, uma planta nasce em silêncio. Você estava no ventre da sua mãe em silêncio, você crescia em silêncio. Tudo que é grande acontece no silêncio, sem se perceber, sem se notar muitas vezes. Agora, este é o grande silêncio que a terra agora vai escutar. Jesus morreu, Jesus expirou, esta foi a sua última palavra na terra. Antes da sua morte, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Agora, para terminar isso de forma linda, vamos para Mateus 28, para trás, Mateus 28, porque o silêncio vai ser rompido. Mateus 28, de 1 a 7. Mateus 28, depois de 3 dias, o silêncio vai ser rompido. Depois do sábado, quando amanhecia o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. E eis que houve um violento tremor de terra. O silêncio foi rompido. Um anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra e sentou-se sobre ela. Resplandecia como relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Vendo isso, os guardas pensaram que morreriam de pavor. Mas o anjo disse às mulheres: não temais. Sei que procurais Jesus que foi crucificado. Não está aqui. Ressuscitou como Ressuscitou. disse. Vinde e vede o lugar em que ele repousou. Ide depressa e dizei aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos. Ele vos precede na Galiléia, lá o haveis de rever. Eu vô-lo disse. O tempo de silêncio acabou. O silêncio era para te refazer, o silêncio era para te restaurar. Então aquele tempo de silêncio de Deus era o tempo para restaurar a humanidade. Aqueles 3 dias de silêncio de Deus era Deus restaurando toda a humanidade. Agora, com a sua morte, com a sua ressurreição, a humanidade inteira foi restaurada. Portanto, eis a eficácia do silêncio de Deus. Eu tenho certeza que depois desse podcast, que muitos ficaram até o final, ele vai enxergar o silêncio de Deus de uma forma diferente. E Vilela, se você me permite, eu quero terminar com estas passagens da Escritura ainda. E eu quero terminar dessa forma. É por isso que é tão importante ouvir. Falamos tanto de silêncio, porque só no silêncio você ouve. O primeiro mandamento da lei de Deus é qual? Amai a Deus sobre todas as coisas. Antes. Vai abrir a Bíblia aí. Deuteronômio. Vou até no Antigo Testamento. Deuteronômio 6. Deuteronômio 6, 222. Deuteronômio capítulo 6, versículo de 4 a 6. Esse é o primeiro mandamento. Vamos ver qual é o primeiro mandamento. Olha que importante. Talvez nunca você prestou atenção nessa palavra e o povo de casa também. Ouve, ó Israel. Pronto. Esse é o primeiro. Ouve. Ouve, Israel. Porque se você não ouvir, não adianta eu falar o resto. Ouve. Abre teu ouvido. Veja, os mandamentos estão aí, mas tem gente que não está escutando, Vilela. Tem gente que está com o coração fechado. Porque esse primeiro versículo é importantíssimo. Ouve. Tem gente que está falando, não quero escutar. Então não tem como eu falar.
Só para terminar, leia os 2 versículos. Ouve, ó Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus como todo o teu coração, com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Ouve. Eu tenho certeza que o Vilela, ele quer ouvir Deus. Eu tenho certeza que muita gente em casa quer ouvir Deus. Vamos para Provérbios. Depois do livro dos Salmos, Provérbios 4. Provérbios 4, 20. 782. Meu filho, ouve as minhas palavras. Ouve as minhas palavras. Inclina teu ouvido aos meus discursos. Inclina teu ouvido. Queira escutar o que eu vou te falar, meu filho. Eu não sei, você está educando o seu filho. Se ele não inclinar o ouvido, se ele não quiser te escutar... Eu já vi criança, papai tá falando, ele tá aqui. Lá. Já viu isso daí? Já. Não adianta. Então, quando a pessoa não quer escutar, aí não adianta o mandamento. Filho, não... Porque o que você quer falar pro seu filho? Não pode fazer isso, ele já sabe. Então ele... Não matarás, não cometerás adultério. Eu não quero te escutar. Meu filho, inclina os ouvidos. Mateus capítulo 7... Mateus capítulo 7, versículo 24, 1291. Aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as põe em prática. Aquele que ouve. É semelhante a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Pronto. Aquele que ouve. Você está entendendo? Eu estou te trazendo para isso, a importância de ouvir, a importância de fazer silêncio. Você só escuta quando você faz silêncio. Vamos agora para Marcos, que é logo depois. Marcos, capítulo 4, versículo 5. Marcos 4, 5. Outra parte caiu no pedregulho, onde não havia muita terra. O grão germinou logo, pois a terra não era profunda. Mas assim que o sol despontou, queimou-se e, como se não tivesse raiz... Não, secou. desculpa, vamos para o versículo 9. E dizia, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele falava essa frase direto. Quem tem ouvidos, você tem ouvidos? Ouça. Deus colocou 2 ouvidos e uma boca para você falar menos e ouvir mais. Ouça. Parece uma coisa simples, mas Jesus está falando, se você tem ouvidos, ouça. Se você não me ouvir, não vai dar certo. Vamos agora para Lucas, que é logo depois, Lucas 11, 28. Mas Jesus replicou, antes, bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e a observam. Você é feliz se você escuta a palavra. Bem-aventurado significa feliz. O Vilela é feliz se ouve a palavra. Então, Vilela, ouvir a Deus é felicidade. Alguns vão dizer, você é marionete da igreja, você não segue a sua vida por você próprio. Não, eu sou feliz porque eu ouço a Deus. Porque a vontade de Deus é melhor que a minha. Estamos terminando. João capítulo 10. Versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Se você é ovelha de Cristo, você escuta a voz de Cristo. E eu as conheço e elas me seguem. Pronto. Se você é ovelha de Cristo, você escuta Cristo. Se você não escuta Cristo, é porque você não é ovelha de Cristo. Romanos capítulo 10. Romanos. O Lênin tá acompanhando tudo, ó. Ah, é, Lênin? É? Você pensa o quê? Que ele pegou a Bíblia à toa? Romanos capítulo 10, versículo 17. Logo, a fé provém da pregação e a pregação se exerce em razão da palavra de Cristo. Olha a importância de ouvir. A Bíblia está dizendo que quando você ouve a palavra, você aumenta a sua fé. A fé provém da pregação. A fé provém da escuta. Hoje a gente leu muita Bíblia aqui. Esse podcast está aumentando a fé de todo mundo. Porque a fé vem da pregação. À medida que eu escuto a palavra de Deus, eu aumento a minha fé. Isso é lindo demais. A importância de ouvir.
Por isso que é tão bonito, né? Numa igreja, ali todo mundo com a sua Bíblia, todo mundo escutando alguém que fala. Isso é lindo demais. É toda a igreja querendo aumentar a sua fé. Apocalipse, capítulo 3. Esse texto é maravilhoso. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Jesus bate na porta do seu coração. Se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta, Se entrarei. alguém ouvir, primeiro você vai ter que ouvir. Se você não ouve, você não vai abrir a porta. Então o primeiro passo é escutar. Se alguém Ouvir a minha voz e me abrir a porta, entrarei em sua casa e cearemos, eu com ele e ele comigo. Então, veja, o primeiro passo para a palavra de Deus entrar no teu coração, você vai ter que querer escutar. Quem tem ouvidos, você não quer escutar, não adianta, não adianta. E olha essa palavra poderosa que nós vamos ler agora. É João capítulo 8, versículo 47. Essa palavra é muito pesada. Essa palavra é muito poderosa. João capítulo 8, versículo 47. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Para aí. Se o Vilela é de Deus, ele ouve as palavras de Deus. Se você é de Deus, você escuta. Segue o texto. E se vós não as ouvis, é porque não sois de Deus. Pronto. Está resolvido. Tem tanta gente que não quer escutar a palavra de Deus. Talvez tenha gente aqui nos escutando e não quer. Você não é obrigado. Mas a Bíblia está deixando claro. Se você ouve a palavra de Deus, é porque você é de Deus, Vilela. Você quer ser de Deus. Se você não ouve, é porque você não é de Deus. E se você não é de Deus, é porque você quer ser do outro lado. Aí é 1 João capítulo 3, versículo 8. Aquele que peca é do demônio. Aquele que peca é do demônio. Ou seja, se você não quer ser de Deus, é porque você quer estar do outro lado.